Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Chegamos à quinta-feira. O tema de hoje é limites e regras. Que bom estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos aí um bom momento de comunhão com Deus através do estudo. É bom ter você aí por companhia e também sendo o nosso colaborador aqui, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei caso não aprecie também. Muito bem, deixa eu dizer uma coisa para você. A lição de hoje fala sobre o grande conflito em torno do caráter de Deus. Eu quero dizer para você que o diabo caluniou o Senhor, trazendo aí dúvidas sobre o caráter de Deus, dizendo que Deus não é tão justo assim, não é tão bondoso assim, a sua lei tira a liberdade das suas criaturas. E aí, como é que resolve essa situação? Através de força bruta? Deus é todo poderoso, poderia simplesmente esmagar a rebelião, né? Cometer ali um massacre, matando todos aqueles que se levantaram contra o seu caráter? Não. Porque se fosse assim, de fato, ele não seria amor, né? Um Deus de amor não faz isso. O que um Deus de amor faz? Ele se coloca numa posição em que o próprio universo pode julgá-los. Então, no processo formal, as duas situações, as duas pontas nesse julgamento, tanto Satanás como Deus, precisam comprovar as suas alegações, né? Então é um processo. E aí não dá para varrer debaixo do tapete as acusações que Satanás fez. Então tudo bem. O que Deus se submete a fazer? Tá bom, então eu vou te dar tempo, você prova que realmente eu sou assim. Porque agora você plantou dúvida na mente de todo mundo, então tá bom. E aí Deus dá tempo, e o diabo não somente tem tempo, mas tem até poder, né, para colocar em prática aí o que ele achava que deveria colocar, a fim de provar realmente que Deus era aquilo que ele dizia. Um Deus não justo, injusto, né, um Deus que não é tão bondoso nem amoroso como afirmava ser. E aí a pergunta que a lição nos faz: o que tudo isso nos diz sobre o conflito cósmico e a relação dele com o problema do mal? Se Deus fizesse uma promessa, será que ele a quebraria? Claro que não. Mas como o Senhor age em harmonia com as regras de engajamento, ou seja, dentro desse conflito há algumas regras que limitam a própria ação divina. Ele não mexe, por exemplo, no livre-arbítrio das suas criaturas. Então, ele vai agir de acordo com a vontade das suas criaturas, no sentido de que ele dá liberdade para as suas criaturas escolherem fazer ou não aquilo que ele deseja. Então, ele não força a liberdade. Isso é uma das regras. Mas existem outras que nós desconhecemos, né? Deixa eu mostrar isso para você. Marcos 6, verso 5 diz assim, ó: não pôde, falando de Jesus, né? Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não pôde fazer alguns milagres ali. Aliás, no capítulo 9, versículo 29, o Senhor Jesus vai falar sobre os demônios, vai falar o seguinte, ó, 9, versículo 29. E respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então veja que Deus não pode fazer algo que seja contrário à fé da pessoa, né? Então veja que a pessoa exerce fé e Deus agora tem a oportunidade de agir na vida dessa pessoa porque ela exerceu fé, porque ela orou. Aqui a lição nos diz que nós não devemos ser ingênuos para achar que somente a oração e a fé são os únicos elementos nessa trama. Não. Existem outras coisas que estão aí nos bastidores que nós não conhecemos. Mas o fato é que em ambas as histórias, tanto Jesus não podendo operar milagres naquela certa localidade, e Jesus dizendo que essa casta de demônios não se expulsa senão por oração e por fé, em ambas as histórias parecem estar em vigor alguns limites e regras de engajamento relacionado com a fé e a oração. Ou seja, Deus só pode agir conforme a fé e a oração da pessoa. Olha que coisa interessante, tá vendo? Por essa razão eu e você precisamos orar.
Ah, mas por que eu tenho que sempre pedir a Deus? Sempre eu tenho alguma dificuldade? Deus não pode fazer para mim sem que eu peça? Não, não pode, filho. Não pode, minha filha. Você tem que pedir. Porque quando você pede, Deus não invade a sua liberdade. Quando você pede, você abre a porta, ele entra. E aí ele pode fazer aquilo por você que você não pode fazer por si mesmo. Você tem que exercer fé também. O que é fé? Confiança. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Durante 12 anos ela estava sofrendo com aquela situação, com aquela hemorragia, e ela falou para si mesma, se ao menos tocar nas hostes ou na orla da sua veste, eu serei curada. E assim ela fez. Diz a Bíblia que quando ela tocou Jesus, Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Porque de mim saiu o poder. Então veja que a fé foi o elemento que fez que o poder de Deus exercesse na vida daquela mulher. Durante 12 anos ela não teve essa fé. Durante 12 anos ela ficou enferma, permaneceu enferma. Quando ela exerceu a fé, quando ela deixou Deus agir na vida dela, o milagre aconteceu. Percebeu que a fé e a oração, ou pelo menos a falta dela, né? Da falta da fé e a oração, limita Deus em agir em nossa vida? Então não tenhamos falta de fé. Ah, pastor, como é que eu faço para ter fé? Relacionando-se com Deus. Ninguém confia em alguém que não conhece. Então precisa conhecer, relacionar, conhecer profundamente. E aí a fé se desenvolve. Mas como que eu conheço? Através da leitura da Bíblia, da oração, de ir à igreja, fazer o que Deus quer. Quando Deus te falar para você fazer determinada coisa, você faz. Quando Ele pedir para você se abster de determinada coisa, você se abstém. Sempre fazendo a vontade de Deus, obedecendo-lhe, aí você exerce fé e amadurece na fé. Agora deixa eu ler esse texto para você aqui, ó, Romanos 8, verso 18, porque esse texto aqui é maravilhoso em um ambiente onde nós estamos sofrendo, né? Quando a gente passa por dificuldade, com problemas, aí vem esse texto que diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Lembra do texto lá de Apocalipse capítulo 21, versículo 4? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor. Então, sofremos aqui, é verdade, porque infelizmente estamos imersos num grande conflito, mas esse conflito vai terminar. E a glória que será revelada em nós não pode nem ser comparada com os sofrimentos que nós temos aqui. Ele vai enxugar dos nossos olhos a lágrima e veremos livres do nosso mal para toda a eternidade, felizes na presença de Deus e na companhia dos nossos entes queridos. Você não perde por esperar essa bênção. Ela foi prometida e ela será cumprida, porque esse Deus é fiel em todo momento. Ore comigo. Pai querido, obrigado por sua bondade e misericórdia, nos ensinar tantas coisas boas, Senhor. Precisamos exercer fé, orar ao Senhor, porque através da oração o Senhor age em nosso intermédio, que de outra maneira o Senhor não faria se não dessemos ao Senhor permissão, liberdade, oportunidade para o Senhor agir. E, Senhor, nós queremos que o Senhor tenha toda a liberdade de fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, ainda que não entendamos. Fortalece a nossa fé, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã terminaremos a nossa semana aqui. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.